Olá pessoal, estamos de volta, estamos aqui de novo com os estagiários da Natação Adaptada, onde iremos continuar o nosso bate-papo sobre o estágio obrigatório. Agora estou com o pessoal do período da noite, são 6 novos estagiários, mais 3 professores, diferente do período da manhã. Vou passar agora para o professor Leandro, que vai dar início a esse bate-papo bem descontraído, e espero que todos aproveitem o nosso tema. Boa noite, estamos de volta. Agora aqui, né, como o professor Kleber bem falou, com os professores, o Paulo, o Everton, o Hélio, temos os 6 novos estagiários, o Erivaldo, o Gustavo, o Alexandre, o Cauã, a Samira e a Maria Eduarda. E vamos continuar agora com as nossas perguntas para ver, assim, o que eles nos trazem do seu cotidiano, né? Que é a educação física e em relação ao seu trabalho, né? Do dia a dia. Vamos lá? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou deixar aberto, nós vamos fazendo aqui um bate-papo gostoso, né? Onde eu quero escutar de vocês nessa primeira pergunta, assim, no início do estágio, você se sentiu inseguro? Como que vocês se sentiram nesse início de estágio, né? Gostaria de escutar a contribuição de vocês. Quer falar? Para mim foi tranquilo o início do estágio. Tá certo que você fica um pouco inseguro devido à patologia, né? Que é uma patologia ali que todos nós estamos, né, conhecendo, tá? Uma descoberta e tal. Mas tirando isso, tranquilo, né? Foi sossegado. Sossegado? Eu acho que no meu primeiro estágio eu me senti meio nervoso, né? Devido a... Sempre é um desafio, né? Você começa algo novo, mas eu também me senti muito feliz. Afinal, é uma área que eu sempre quis trabalhar, uma área que pra mim eu sempre me identifiquei muito. Então posso dizer que teve o nervosismo inicial, mas eu me senti muito feliz. Bem, como você se sentiu? Eu fiquei nervosa no começo, até entrar na água, mas apesar de todos os professores são bem competentes em auxiliar a gente, lidar com os alunos e tudo, aí depois que fiquei uma semana com os professores auxiliando, já foi bem mais de boa. Quer falar, Eri, alguma coisa? Fazer Eu sua fiquei contribuição? um pouco ansioso devido à inexperiência, né? Eu já trabalho com alunos, mas não tinha trabalhado com crianças, né? E aqui, onde a gente está hoje, é mais virado para o público infantil. Então essa foi a minha principal ansiedade. Assim. Eu fiquei um pouco ansioso também, nervoso, porque pelo fato de ser meu primeiro estágio, mas com o tempo fui me acostumando e foi saindo esse sentimento. Gostaria de trazer sua contribuição, Maria? Eu tô no começo, então eu tô ansiosa, mas também com... sei lá. Tá bom. Bom, gente, na visão de vocês, qual o papel desse estágio em relação com o conteúdo teórico apresentado pela faculdade? Como que vocês enxergam essa relação entre faculdade e o estágio? Eu acho que ele traz muito pro dia a dia, né? Pra prática, o que eles explicam na teoria. Claro, sempre tem alguma coisa que não é relacionada, umas dificuldades que a gente só aprende quando a gente executa de certa forma. Mas acredito que simula muito bem a prática da teoria. Acredito que traz a teoria da faculdade, ao estágio traz para a prática. Claro, Isso. sempre com suas variáveis. Está sendo benéfico para você no momento. Extremamente. Muito bem. Foi muita coincidência que o estágio aqui está sendo exatamente a matéria desse semestre, ou seja, está sendo muito fácil absorver o conhecimento teórico e o prático. Muito bom. Eu acredito que o que a faculdade traz é muito superficial e você vai aprender mesmo o que é um aluno adaptado, tendo ele no dia a dia, trabalhando com ele, conversando com ele e fazendo ele se desenvolver do zero a partir daqui. A questão da faculdade em si, ela acaba
muitas vezes, a forma que o professor passa a questão a aluno adaptado é ser muito fácil, ser uma coisa assim, nossa, lindo, maravilhoso. Não que não seja lindo, maravilhoso trabalhar com uma criança adaptada, mas sim, muitas vezes não é a realidade que a gente pega no dia a dia. Eu acho que os professores deveriam não ter o medo ali de passar a realidade, entendeu? Então, o problema na teoria é mil maravilhas, é tudo lindo, maravilhoso, só que na realidade é outra. Você pega muitas vezes um aluno agressivo, um aluno que não consegue passar ali o seu sentimento, a interpretação da sua dificuldade no momento, e muitas vezes é onde o professor acaba mascarando no ensino ali na sala de aula para a prática. Essa dificuldade que a gente acaba pegando e vê que o estágio é muito mais além do que o professor acabou passando na sala de aula. Muito bom escutar sua fala, Alexandre. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a complexidade da natação adaptada é diferente do que a gente aprende na faculdade, né? Na faculdade, como todos falaram, é muito mais bonito, entre aspas, do que no dia a dia, né? No dia a dia a gente vê que tem muita dificuldade, principalmente com as comorbidades mais difíceis, assim, né? Tem alunos agressivos, tem alunos que às vezes parece calmo, mas tem uma dificuldade maior dentro da água, né? É bem isso mesmo. Bom, então, diante de tudo isso daí que vocês trouxeram pra gente, como vocês definem a importância do estágio na formação de educação física? O que o estágio contribui para vocês? O estágio ele acaba contribuindo aquilo que eu acabei de informar. Os professores em sala de aula, eles fantasiam demais. E no estágio você acaba pegando a realidade e ver o que realmente é ali você lidar com um aluno, independente dele ser adaptado ou o famoso especial ou não. Eu acredito que é onde você realmente vai aprender no estágio. Na faculdade você vai ver por cima, no teórico, você não vai ter um acesso literal do que é dar uma aula para um aluno especial ou para um aluno normal também. Você vai começar a aprender na prática mesmo, no estágio, tudo isso. Novamente, um é teoria polida de forma acadêmica, o outro é a prática. Tem muito mais do que isso. Muito bem. Falasse. Acho que a docência em si, no dia a dia, é que vai fazer que a gente aprenda, né? Sai da teoria e colocar em prática quase tudo que se aprendeu ali na faculdade. Na faculdade tem coisas que acredito que não vão adiante do jeito que é passado. Mas aí a gente tem que se adaptar no dia a dia dentro da escola ou dentro de academia, só convivendo mesmo para ir vivenciando para ter a experiência, né? Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso debate, vou passar a palavra agora aos professores Everton, Hélio e Paulo. Perguntar para eles qual a importância de tentar alinhar a teoria com a prática, porque muito se fala na teoria e muito se fala na prática. Eu gostaria de saber de vocês se há como unir essas duas partes, a teoria, a prática, ou uma não tem nada a ver com a outra, porque às vezes a faculdade fala que na teoria o aluno TEA funciona dessa tal maneira, e a gente sabe que na prática não. Aí eu gostaria de saber de vocês, pela experiência de vocês já na área, o que vocês acham disso? Há a possibilidade de unir a teoria e a prática? Fala, Paulo. Começa você, porque... Bom, eu acredito que primeiro não deveria ter esse distanciamento, né? Justamente. Essa discussão, essa dicotomia entre teoria e prática, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. A gente não está falando de algo recente. Isso já existe há muito tempo.
Então, assim, tem vários teóricos que vão falar sobre teoria e prática, né? Citando um deles que é Paulo Freire. Paulo Freire tenta aproximar a teoria com a prática, que ele chama um novo nome, que é a praxis. Então, a praxis é quando eu consigo enxergar o que eu faço na prática, coisas que eu vi, que eu estudei na teoria. Então, quando eu consigo juntar a teoria e a prática, eu chamo de praxis. Então, se é possível aproximar essas duas ações, eu acredito que utilizando teorias de vários outros educadores que já passaram aqui para educadores brasileiros, educadores estrangeiros, a gente consegue ver sim que há a possibilidade de você ver o que você faz na prática, fundamentações teóricas que vão sustentar essa prática. Então, o que eu faço na água com o meu aluno, ele tem uma sustentação teórica, tanto na neurociência, quanto na prática pedagógica mesmo da educação física. Então, é possível juntar? É possível e é necessário juntar a teoria e prática. Sem juntar a teoria e prática, eu não tenho uma intencionalidade pedagógica. Então, para ter uma intenção pedagógica na piscina, que é o nosso campo de trabalho, eu preciso estar munido de teorias. Assim eu consigo juntá-las. O que você acha, Eu concordo com o Paulo e eu ainda acho que o juntar a teoria e prática, na minha visão, eu acho que pós-faculdade, a partir do momento que eu estou partindo para uma especialização, eu já estou tentando trazer a prática para trazer a teoria para essa prática. Eu acho que seria mais conveniente que os que buscam o aperfeiçoamento nos estudos, eles deveriam ter essa relação mais próxima com a prática. Então, seria a universidade vindo aqui no dia a dia. É a possibilidade da gente ver, será que tudo isso que nós estamos produzindo de conhecimento novo, lá no dia a dia, ele é aplicável? Você entendeu? Por quê? Porque nós estamos vendo um monte de teoria e teses e certificados e valorização da minha formação, porque as redes permitem isso, mas na realidade que no dia a dia ela continua o mesmo, no chão da escola continua a mesma coisa. Então acho que precisa ter um pouco mais desse engajamento, porque fica lá os doutores no seu pedestal e a escola no dia a dia a mesma coisa. Então não adianta ficar só no teoria e prática. Meu querido, e a teoria que eu estou criando, ela é possível de prática? Ela acontece no dia a dia? Ou eu estou falando para livro e, na verdade, no dia a dia isso não acontece? Acho que precisa acontecer isso. Porque eu defendo uma tese maravilhosa que no dia a dia não se transforma na escola. Então, o chão da escola precisa ser transformado. O chão da prática, aqui no dia a dia, né? Porque existem livros e livros e livros falando de coisas fantasiosas que no dia a dia, para quem está no chão da escola, para quem está no chão da prática, que nossa, aqui, os estagiários, então, né, mais longe ainda. Então, acho que precisaria mais isso, certo? E você, Everton? Você pode opinar para a gente? Então, essa questão da teoria e da prática, ela é muito, engraçada. Que eu lembro de uma fala, uma vez, uma formação que a gente tivemos aqui na rede, de um professor que ele fala muito em questão das teorias, quando a gente foi até montar o currículo da educação física aqui, e aí a gente debatendo essa relação, ele comentou sobre a teoria, que a teoria é linda, maravilhosa, só que não é a realidade do dia a dia que a gente vivencia nas aulas, né? Na quadra, ou até mesmo no espaço onde a gente está trabalhando aqui. Que é um pouco muito complexo, né? É bonito, lindo, maravilhoso você chegar e ler os livros e entender de uma forma, e quando você traz tudo isso para a prática, você vê que é uma realidade totalmente diferente, né? Mas assim, eu acho super importante, porque também a teoria ela ajuda muito a essa questão de quando você traz para a prática, facilita um pouco o seu campo de visão. Então, assim, também concordando muito com os professores falaram, né? Enxergar um pouco diferente a questão da teoria no dia a dia e ver se ela consegue ser linkada à prática, para que a gente consiga desenvolver um trabalho bacana. Perfeito, muito bem colocado como por todos, né? Gostaria de saber também de vocês três, professores,
na visão de vocês, como vocês percebem que o aluno ele começa a ter autonomia? Assim, que você acha que no momento que você fala assim, olha, a partir de agora você já consegue dar continuidade na aula sozinho. Então, vocês estagiários, gostaria de saber de vocês assim, qual momento deu aquele estalo de você falar assim, pô, legal, já consigo conduzir uma aula sozinha, que você acaba perdendo o medo? Eu acho que é a partir do momento que o aluno tem resultado, né? Que ele começa a responder os seus comandos, que ele começa a melhorar o aspecto motor, o aspecto social e todos esses aspectos, né? Acredito que é nesse momento que eu comecei a destravar o aluno, que ele começou a evoluir. Quando você consegue enxergar ali a real dificuldade do aluno, quando você consegue compreender melhor o problema que ele vem, né? Porque cada aluno não é igual, um aluno é diferente do outro, um aluno precisa de uma atenção num certo ponto em relação ao outro que muitas vezes a dificuldade maior dele, sei lá, é uma audição, ou até mesmo na questão da piscina, ele tem o medo da água. Então, quando você consegue enxergar o problema que aquele aluno precisa, você consegue o quê? Evoluir com a sua aula. Eu vejo da seguinte maneira, a autonomia tem que ser dada primeiro pelo aluno, né? Se o aluno não se impor junto com o professor, em busca do resultado que ele necessita, fica difícil para qualquer profissional trabalhar, né? O aluno ele tem que estar alinhado com o seu professor, buscando o resultado que quer ser atingido. Muito bom. Aproveitando esse gancho que vocês trouxeram para a gente, eu gostaria de saber de vocês, professores. E vocês, quando vocês percebem que o estagiário ganhou essa autonomia para conduzir essa aula? Bom, a autonomia ela começa a ser gerada a partir do momento que o que ele está fazendo, o que ele está praticando, gera conhecimento. Como o professor Hélio falou, a prática pedagógica do professor, ela gera conhecimento, ela gera ciência. Como ela gera ciência, ela gera conhecimento, nós percebemos que o estagiário está tendo mais autonomia quando ele está se percebendo ali na prática, ele está produzindo conhecimento, ele está produzindo ações que dão resultados ali visíveis. Ele está vendo o aluno evoluir, o aluno ter dificuldade em alguma coisa, ele está vendo as reações, todo o processo educativo que nós fazemos aqui na água, e conforme ele vai vendo isso, ele vai planejando, ele vai discutindo o caso com os professores, em equipe, e toda essa discussão e essa construção coletiva traz conhecimento, traz ciências, está produzindo conhecimento. E a gente consegue perceber que isso vai reverberar na prática deles, dos próprios estagiários. Eles vão se auto-percebendo e tendo mais confiança no dia a dia, quando eles conseguem acompanhar o aluno nessa produção. Eu acredito que o estagiário, quando eu passo a confiar no trabalho do estagiário, quando eu vou vendo resultado naquilo que ele está fazendo, resultado dentro do que é proposto, e na relação dele com o aluno, com o aprendiz, na relação dele com a gente, no bate-papo, a confiança que ele vai ter no passar o que ele está fazendo, e o resultado a gente vê no aluno, a melhora do aluno, o avanço do aluno. Então a gente vai confiando quando você está vendo que o aluno está avançando em cima do que o estagiário está propondo. Além do nosso auxílio aqui, quando necessário, e a gente está sempre orientando e ajudando em cima, o estagiário e o aluno conseguem avançar. Aí a gente está vendo um resultado da prática dele, e aí passa a confiar um pouco mais e ver que esse estagiário está envolvido no processo e está avançando com o aluno. Então, como o Edson colocou, o Paulo também, assim, a gente consegue perceber, a partir do momento que eles têm a autonomia de desenvolver a aula dele,
quando eles começam a fazer o próprio planejamento sozinho, tudo, essa questão de ver a evolução dos alunos nas aulas, então a gente percebe que a partir daí a gente consegue ter uma visão que eles estão tendo uma evolução. Gostaria de questionar a todos aqui na mesa, tanto estagiário como professores, se vocês acreditam que a experiência do estágio, ela sendo boa ou não, vai influenciar na escolha deles como futuros profissionais. Um exemplo, a gente pode estar usando assim, o estagiário foi para a academia, ele não teve o processo ou acesso de estar do lado do aluno, acompanhando o treino. Será que isso influencia? Ou uma má gestão dos professores pode influenciar futuramente a escolha dele na área da educação física? Olha, eu como professor, eu acho que faz toda a diferença. Como professor faz toda a diferença, porque eu, na minha época de formatura, eu não fiz estágio. Eu já fui direto para a prática. E eu tive uma dificuldade imensa de me adaptar à profissão. Agora, quando você tem a possibilidade de fazer o estágio, você está experimentando. É tipo ir na fonte e experimentar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso tem a ver com o que eu pensava da educação física? Principalmente a gente observa aqui que os meninos aqui, os nossos estagiários, eles não fazem só, no caso nosso, que é a natação adaptada. Eles vão para a academia, eles vão para a escola, eles vão para várias possibilidades de estágio. E o que facilita muito o quê? Profissionalmente você escolher a área que você quer seguir dentro da educação física, no caso nosso aqui. Então, acho que é muito importante o estágio, né? E principalmente um estágio acompanhado como é o nosso aqui, acredito eu. Porque vocês estão em contato não só com o aluno ali, que é o seu aluno, mas como o professor que está aqui o tempo todo te orientando e te apoiando. Gostaria eu de ter feito um estágio na possibilidade que a gente oferece aqui. Por quê? Por essa proximidade da realidade, não só como aluno, como com a orientação dos professores aqui. E outra, a confiança de que quando erramos, se erramos, erramos juntos. Não erra só o estagiário, eu fiquei com medo porque eu errei. Você não errou. Se nós erramos, erramos todos. Porque nós, professores, seguramos nosso rojão aqui também. Né? Então, se erramos, erramos todos juntos. Então, acho que é muito importante essa relação aí do estagiário com os professores. É um ponto de decisão, né? Se eles têm a oportunidade de estar no local, como a gente também já vê que esse tipo de trabalho feito com a pessoa com deficiência é raro, é difícil de encontrar. E o que a gente vai encontrar no mercado de trabalho, quando passa num concurso público ou quando vai ingressar numa academia, você vai encontrar pessoas com deficiência. Como é que eu vou trabalhar? Então essa experiência ela é extremamente valiosa, ela vai balizar suas decisões. Para mim foi assim, o meu estágio foi muito ruim, foi obrigatório, tive que fazer no meio de turbilhão de trabalho. Nós percebemos que os estagiários têm várias outras atribuições, trabalham em outras funções, trabalham em restaurante, trabalham como entregador, como motoboy, como entregador de aplicativo, trabalham com diversas outras atividades e ainda tem que se desdobrar fazendo estágio. E que esse desdobrar fazendo estágio seja um ponto de decisão para eles perceberem, é isso que eu quero, como o Hélio falou, é isso que eu quero para a minha vida, né? É isso que eu quero como profissão, sendo que a educação física, nós temos uma ramificações de áreas. Você pode atuar em várias áreas. Então, para mim, foi decisivo ter a experiência no estágio, apesar de ter sido negativa, bem negativa. Eu me incomodei em estudar, ir atrás e escolher porque realmente eu gostei daquilo que eu experienciei. Mas eu não tive a oportunidade que esses estagiários estão tendo, na qualidade que eles têm de um estágio com a pessoa com deficiência. É realmente um ponto de convergência. Assim, eu acho um estágio importante porque a partir daí você começa a ganhar uma identidade. Acho que você começa a ganhar um vínculo, ter uma formação do que você vai ser lá na frente, como profissional. Então eu acredito que o estágio te traz muito conhecimento, né? E é como os professores mencionaram, a gente tivemos a oportunidade de vivenciar esse estágio
Então acho que assim, aqui é muito importante porque daqui você começa a ter uma nova identidade para o seu futuro. Muito bom escutar vocês, a contribuição de vocês. E pegando esse gancho, maravilhoso gancho que vocês nos trouxeram agora, eu vou aproveitar e direcionar a minha pergunta agora aos estagiários, né? Eu gostaria de saber de vocês, estagiários, para todos, né? Quais hoje são os principais desafios em ser estagiário, né? Quais os desafios que vocês encontram no dia a dia? Eu acho que principalmente o quesito tempo, né? Como o Paulo propriamente havia dito, eu trabalho como garçom na parte do almoço, tenho que fazer o estágio de noite e tenho que estudar EAD. Muitas das vezes eu tenho que estudar de final de semana, até mesmo aqui o pessoal vê, eu pego caderno, faço minhas aulas da faculdade, porque é isso que é a realidade de verdade, né? Como é que eu vou chegar e vou viver com o que a gente ganha aqui, que propriamente é pouco, para a realidade que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? Acho que é isso. A maior dificuldade é você conseguir assimilar, né, o seu dia a dia e ter, vamos dizer, ânimo, não só ânimo, né, mas também cabeça para lidar com muitas vezes com criança com TEA, TDAH que vem a milhão, né, para aula. E você tem que ser o professor, você tem que saber lidar com isso, ter também a paciência, ter a didática, mesmo sabendo que no fundo você está cansado, mas firme e forte, porque é aquilo que você quer e é aquilo que você escolheu. Então, com o estágio, você já consegue o quê? Saber direcionar se vai ser aquilo que você quer ou não, ou se vai ser uma outra área. Eu acredito que a parte mais difícil do estágio é o baixo salário, a baixa remuneração e também o tempo que eu gasto fazendo estágio. Porque eu venho aqui 6 horas, saio às 10, vou de transporte público para casa, chego 11 horas até eu tomar banho e jantar, durmo 11h30, meia-noite, para acordar 6 horas da manhã no outro dia para ir para a faculdade, para fazer isso a semana inteira até o sábado. Até a sexta, sábado que eu fico estudando ainda. E acredito que essa é a parte mais difícil do estágio. Para mim, a parte mais difícil do estágio tem sido o baixo salário, né? Para eu estar querendo realizar meu sonho, que é se formar em professor, está sendo difícil porque eu já sou uma pessoa casada, pai de família, e aí você, no meu caso, né, não tive a oportunidade de estudar lá atrás, de me formar numa faculdade, de me formar um pouquinho mais velho, mas assim, a dificuldade maior são os salários, né? Eu tenho que trabalhar de manhã na academia, à tarde eu vou para a escola fazer estágio, então são todos estágios, e à noite eu venho aqui fazer estágio também. Então assim, sem contar que aí com o salário lá embaixo eu tenho que fazer aplicativo, tenho que fazer outras coisas para poder sustentar minha família, né? Tem minha esposa que trabalha, mas assim, o provedor lá de casa, no caso, sou eu mesmo, né? Então assim, eu tenho que correr atrás, diríamos assim, tem que correr atrás mesmo, né? Não dá para ficar vivendo só do estágio. E a maior dificuldade é essa. De novo, tempo. Porque o salário do estágio é baixo. Aí você tem que juntar o salário com suas atividades do dia a dia, com suas outras atividades de lazer, para você não ficar doido também, né? Mas de qualquer forma você acaba ficando com uma vida bem mecanizada, tem hora para tudo. Você tem que fazer um cronograma bem certinho e se você errar, você se lasca. Como o Cauã falou, eu acho que esse negócio do tempo é o que mais pega, porque eu mesma saio de casa, eu pego o ônibus 4h30 pra chegar aqui pra estar 6 horas, pra chegar em casa, ainda tomar banho, dormir e acordar às 5h30 da manhã pra ir pra faculdade já e voltar 1h da tarde, e aí nesse meio tempo é muito pouco pra fazer qualquer coisa que eu quiser, estudar, qualquer coisa, é muito pouco tempo. E para encerrar esses questionamentos, nossa conversa, eu gostaria de perguntar a todos vocês da mesa qual mensagem vocês podem deixar para quem está entrando na vida de estagiário, na vida de professor, que está se formando,
Que recado vocês gostariam de deixar para eles, mediante todas essas dificuldades que todos apresentaram? Se programe, se prepare e tenha responsabilidade, porque como eu falei, vai virar uma vida mecanizada. Você não vai poder ter tempo de ficar errando na sua rotina, não. Tem a hora para tudo. Acho que para qualquer área que você vai escolher para atuar, tem desafios, tem coisas boas, né? Tem o ônus e o bônus, como a gente fala. E, é claro, não desanimar. Não desanimar. Tem dificuldades? Tem, mas a gente está vivenciando uma educação física diferente de 20 anos atrás. A gente não tem o mesmo cenário em que os estágios eram muito mais escassos. Hoje há uma possibilidade de estágio, possibilidade de você experienciar a área para antes decidir, né? Vocês estão tendo essa oportunidade. Então, o recado que eu dou é para continuar, seguir em frente, força, perseverança, e que se for aquilo que você está vocacionado mesmo a fazer, que vá para frente, siga em frente, porque a nossa área precisa de professores. Cada vez mais a gente está dando aula na escola e está vendo que os alunos não estão querendo escolher a docência, a licenciatura. Isso é preocupante, porque daqui a alguns anos vai faltar professor. Então a gente aponta as dificuldades, mas principalmente incentiva essa geração a estudar e a continuar firme, porque nós precisamos dos professores, precisamos da docência. Eu acredito que o que faz muita diferença é o bom professor. Professores ainda temos, né? Vamos ter a carência daqui a um tempo, mas eu acredito que o que faz mesmo a diferença é um bom professor. É aquele que sabe o que está fazendo. Não é só na sala de aula ou numa aula em si. É você saber se posicionar, é você ter conteúdo para isso, é você estudar para isso, é você saber falar. Né? A gente usa muito aqui no dia a dia, né? Fala um com os outros assim no bate-pronto, mas a partir do momento que você parte para uma instituição e na relação nossa aqui de estágio, eu acredito que é mais fácil dessa maneira. Por quê? Porque você já aponta, ó, tal coisa está acontecendo, é por causa disso, é por causa daquilo. Agora, no dia a dia, na profissão, na escola, lá, não pode ser da maneira que a gente faz aqui. Porque lá da maneira é você e o seu aluno, a instituição, a direção, os pais, e aí tem uma sequência. Mas eu acredito que eu que estou quase aposentando aí, saindo da área, ainda acho que a área do magistério, a área de minha escolha foi muito boa. Gostei muito, gosto muito do que faço e faço com muita dedicação, com muito prazer em fazer. Assim, diante de tudo que foi falado aqui, acho que nada é fácil, né? Cada um deu um depoimento aqui das dificuldades, enfim. Só que assim, se vocês têm um sonho, cara, vai atrás do sonho de vocês, nunca desista, sabe? Se é isso que vocês querem mesmo, vai pra cima. Eu lá atrás, eu queria de todo jeito ser professor. Nossa, meu sonho era se tornar um funcionário público, enfim. E hoje eu fui atrás, graças a Deus eu sou uma pessoa, tô me realizando ainda, tenho muita coisa para crescer, mas hoje eu coloco na minha vida que eu sou uma pessoa realizada, tenho tudo, tenho tudo assim, saúde para me correr atrás das minhas coisas, então é isso, não desista do sonho de vocês, vai para cima. O caminho foi trilhado lá atrás por pessoas como o Paulo, como o Everton, como o Hélio, né? Como outros professores lá atrás, né? E foi difícil para eles, vai ser difícil para nós também, né? Tenho certeza disso, mas assim, não é impossível, né? É num caminho no sonho que eu acredito, né? Eu acredito na educação, eu acredito ainda que o país tem jeito com a educação, né? Essa é a verdade. Sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Infelizmente, ou felizmente, né, para alguns, um país sem educação seria melhor. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que, de verdade, todo mundo deveria ter acesso à educação. Essa é a verdade. Uma boa educação. E uma boa educação, lógico. Uma boa educação. Não uma educação de qualquer jeito, né? Por profissionais qualificados, por pessoas qualificadas, né? É isso que eu acredito. E eu não vou desistir do meu sonho, né? Eu tive esse sonho, eu sonhei com isso e eu vou continuar, né?
eu acredito que você deve fazer sempre o melhor possível, tanto para você, tanto para o seu aluno. Que as coisas vão acontecer naturalmente, você indo atrás do certo para os dois, ele vai se desenvolver. É algo muito bom você ver um aluno seu que não sabia fazer nada, conseguir desenrolar. Resolver, né? Então desenrolar. Desenrolar também. Desenrolar, tá certo. Eu penso assim, você ser o professor e ser mais um professor é fácil. O segredo é você ser o quê? O diferente, fazer o diferente. Lembrando-se que o professor, ele é o alicerce, ele é a base para tudo. Existe o médico, mas antes do médico é o quê? Um professor. Existe um mecânico, vai ter um professor de mecânico. E assim por diante, em todas as áreas. Então seja o quê? Diferente. Tem dúvida? Todos nós temos. Mas anote essa dúvida e corra atrás. Porque pode ter certeza que quando você retornar para dar aquela aula, vai ser bem melhor. Pois você sabe o que está passando. O grande problema do estágio também é que ele não paga uma faculdade presencial. Se eu não tivesse outra fonte de renda, eu não conseguiria pagar a faculdade inteira só com o valor do estágio. Que não, nem paga e não sobraria também nada. E assim, né? Querendo ou não também, a faculdade, ela acaba sempre tendo aquele pequeno reajuste. E esse reajuste, o estágio também ele não acompanha, né? Experiência. A remuneração salarial de um estagiário hoje, ela não condiz com os preços das faculdades, né? A faculdade hoje é não só com o preço da faculdade, com a mensalidade, mas também com os livros, com algumas coisas que tem que fazer por fora, que não dá para pagar, né? Então, assim, o estagiário deveria ser melhor remunerado. Essa é a verdade. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês pelo bate-papo de hoje, pela conversa de hoje. Foi muito enriquecedora, trouxe bastante contribuições para o nosso dia a dia. Eu acho que a fala de vocês vai fazer com que os próximos profissionais venham com muita coragem, engajamento, muita confiança para poder fazer o melhor de vocês no dia a dia, né? Então, no meu nome, Leandro, eu agradeço a presença de vocês, foi muito enriquecedor para mim, né? E agora eu vou passar para o meu amigo Kleber, que vai falar com vocês e vamos encerrar hoje. Bom, eu também só tenho muito a agradecer, a contribuição de vocês vai valer muito a pena para aqueles que estão começando ou que estão terminando. Eu acho que o olhar que vocês estão tendo com os alunos, com crianças, adultos, que seja, no fundo vocês estão mudando eles. Nem que for um pouquinho, nem que for aquele aluno que quando chegar para você no momento, ele só sabe pular com uma perna e você ensinou ele que ele consegue pular com as duas, vocês estão mudando ele. Ele vai lembrar eternamente de vocês e espero que no caminho vocês continuem fazendo isso. E agradeço a todos novamente pela participação, meu muito obrigado.